A líder teve vida por 127 anos. Eles foram os anos de vida da líder. A líder morreu em Cidade de Quatro. Essa é a junção na terra do Cameló. Então o pai de multidões chegou para lamentar pela líder e chorar por ela. Aqui eu vou relembrar uma coisa que aconteceu no último, que eu comentei, né, que por conta da ascensão, ele teve uma grande intimidade diante do Salvador Salvação, com todo aquele ocorrido por conta do Eli, né, do Isaac, e, e é muito provável, sim, eu realmente acho isso, mas que por conta daquela grande intimidade, o Salvador Salvação levou a mulher dele para que ele passe a ter mais tempo com o Salvador Salvação, cuidando das coisas do Salvador Salvação. Inclusive, lá no Novo Testamento, lá por volta de, acho que é em Coríntios que vai estar, que, que ele diz, né? Ah, se você é casado, fique casado. Se você chegar na fé casado, fique casado. Se você não é casado, não case, né? E ele alertou, né? Porque quando você está casado, você tem que se preocupar com as coisas da sua parceira, né? E a sua parceira com você. Então, dessa forma, é possível se dedicar mais ao Salvador Salvação. Muito provavelmente, ele levou ela por conta disso, porque ele queria mais tempo com ela, né? E mas também não dá pra você, não dá pra, porque as pessoas começam às vezes a dialogar coisas na cabeça do, por exemplo, não, então eu não vou me aproximar do Salvador Salvação, senão ele vai levar minha mulher, ou senão ele vai levar meu marido. Não, porque às vezes ele simplesmente leva para você se aproximar dele. Então, não dá para você tentar driblar o Salvador Salvação, né? O que cabe a ti é buscar ele de coração e ele toca a sua vida. Porque lembre-se que pessoas que não buscam o Salvador Salvação de coração, eles também têm pessoas falecidas na vida deles. Então, é tudo sob contexto, né? É, no meu caso, por exemplo, eu acho que eu não vou ter uma parceira mais, né? Por conta de que eu tenho muito amor nesse trabalho que eu faço, sou muito dedicado a isso há muitos anos já. Então é muito provável que eu não tenha, mas eu não sei também. E, e assim, do meu ponto de vista, eu estou bem com isso. Se fosse uns anos atrás e você falasse para mim, ah, você vai passar o resto da sua vida entre você e Deus, eu ia falar assim, não, eu quero alguém para compartilhar os dias e tudo. Mas quando você começa a ter aquela intimidade no coração com o Salvador, salvação, você deixa de sentir a solidão. Você não se sente vazio porque você não está vazio. E essa é uma das coisas, inclusive, a palavra vazio, a palavra que é traduzida como inferno no Novo Testamento, que é Hades, a tradução dela no Antigo é oco. E oco é algo vazio, né? Então, eles falam, ah, você desce para o inferno. Você desce para o oco, você desce para o vazio. Isso é muito interessante, porque é a partir do vazio que você enche, né? Então, é outra forma que eu falo, né? As pessoas falam, ah, quem não busca o Salvador salvação não vai pro céu, mas e se é uma pessoa boa? Tá, mas a pessoa tá vivendo no oco. Se ela tá no oco aqui, ela provavelmente vai estar no oco lá. Porque esse oco, a única coisa que preenche esse oco é o Salvador salvação. O resto é tudo enganação. Então, então nessa questão, né? O Paulo diz: fique do jeito que você está quando você chega à confiança, porque às vezes você vai ser o pulo que o seu parceiro ou sua parceira vai ver se transformando. Por exemplo, na minha vida, eu estou cercado de pessoas que viram uma mudança que aconteceu em mim, né? Pessoas que reconhecem. Nossa, o Johnny está completamente diferente, é outra pessoa. E de fato, isso faz as pessoas darem uma moral para o Salvador Salvação, porque, meu, como que uma pessoa muda tanto? Sim, e eu não estou falando apenas de rotina.
Meu semblante hoje ele é completamente diferente, o meu coração é completamente diferente, a forma que eu acolho as pessoas, que eu converso com pessoas do dia a dia, meu. Então assim, e eu lembro já no começo da minha confiança, antes de eu me afastar, né, porque aos 18 anos eu passei a conhecer o Salvador Salvação, né, porque eu chamava ele de Senhor Deus. E e e aí eu dei uma afastada. E aí eu voltei, né, para os Estados Unidos, que eu morei lá há muitos anos. E e eu passava muita dificuldade lá. Apesar de ser nos Estados Unidos, assim, as pessoas passam dificuldade lá também. E eu lembro que um dia eu tinha que escolher entre colocar gasolina no carro e e comer alguma coisa. Eu tinha $10. Ou eu colocava gasolina no carro para chegar no trabalho, ou eu comia. Mas eu estava com muita fome, mas muita fome. Eu fiz uma oração, assim: "Ó, eu tô com muita fome, não vai dar. Não vai dar pra se tiver que perder o emprego, eu vou perder". Aí eu fiz uma oração, fui na loja, comprei um pão, e aí eu recebi a ligação de um rapaz que nem ia com a minha cara, né, a gente não se dava bem, mas ele tinha meu número. E qualquer pessoa poderia ter ligado pra mim, mas foi essa pessoa que ligou, né. E e ele falou assim: "Johnny, eu preciso de uma carona pra uma entrevista de emprego, eu te dou $20, cara". Aí eu falei assim: "Nossa, eu te levo agora". Eu devo ter gastado no máximo $5 de gasolina pra fazer essa pequena viagem aí. Então eu tive dinheiro pra comprar comida a mais e pra colocar no carro pra chegar no trabalho no dia seguinte. Aquele dia eu falei: "Meu, se busca o Salvador salvação, você não vai estar sozinho. Buscar ele de coração". Aquele dia e dali em diante eu nunca mais me senti verdadeiramente sozinho. Eu sabia que por isso que às vezes muitas pessoas aqui, né: "Nossa, o Johnny tá sempre sozinho, escrevendo aqui ou escrevendo ali". Aparentemente sim, mas o meu coração eu estou muito bem acompanhado. E eu convido qualquer um que possa escutar essa mensagem, né, quando você tiver um tempinho, até mesmo agora, pausar o vídeo, fazer uma oração, porque ele é a melhor companhia que tem. Ele é a melhor companhia que tem. Aos poucos eu vou abrindo algumas coisas da minha vida particular, mas ainda é cedo para falar outras coisas. E mas se você buscar ele, você realmente não vai estar sozinho. E sempre que você se sente sozinho, ele não está no seu coração naquele momento, pelo menos, porque a solidão é um vazio, e não tem como você estar vazio se tem alguém ali dentro. Então, se você buscar o Salvador Salvação, você não só não vai mais se sentir sozinho, como você também não vai estar sozinho, e a presença dele já é o suficiente para tudo, né. Quando ele tá no seu coração, você não se sente entediado, meu, é uma outra experiência, é uma coisa muito grande. Então, por exemplo, o fato dele ter perdido a mulher dele aqui, sim, mas ele ganhou alguém que queria mais da presença dele, né. Que aqui no caso, né, o Abraão, o pai de multidões, ele seria, né, a mulher do Salvador salvação, né, que entrasse no coração dele e tivesse esses momentos que eu sempre falo pra vocês, né, terem através da justificação e do curvar o cora do ajoelhar o coração e isso tudo. Então, ao meu ver, isso aqui foi um sinal para o pai de multidões, o Abraão, que que o Salvador queria de fato mais tempo com ele, porque agora ele não teria mais a mulher dele, né, porque agora a intimidade dele seria do Salvador salvação, que é que também é aquilo que eu falo, né, ele não teria mais relações físicas com a mulher dele, para ter relações espirituais com o Salvador salvação, que é quando ele entra no coração, que é o que eu sempre falo, né, do que as 2 coisas elas se traduzem, né, é como se fosse uma parábola, né, é como se o mundo físico fosse uma parábola das coisas espirituais, e nessa parábola, o essa relação, ela é essa relação ela vem do Salvador dessa forma da forma que o homem, né, entra na mulher, o Salvador
entra na humanidade. Ao meu ver, as duas coisas elas são diretamente ligadas. Assim como o Cristo no Novo Testamento fala, eu sou o templo, né? E de fato ele era aquele templo de Jerusalém, que aquele templo de Jerusalém era a representação física do que ele era ali, né? E várias outras coisas que a gente se encaixa como parábolas, que a gente chama de parábolas, que eu chamo de exemplos ou semelhanças. Ao meu ver foi isso. Mas mais adiante a gente vai ver que o Abraão tomou outra mulher, né? Ao invés de seguir uma vida diante do Salvador Salvação, ele arrumou outra mulher. E a gente vai ver também que os filhos dessa mulher, eles deram muita dor de cabeça aos filhos do Eli, que é o filho legítimo do pai de multidões, que é o Abraão, diante da Sara, a líder que morreu agora. Então, se ele não tivesse tido essa segunda mulher, e a gente vai ver que os nomes dos filhos dele são os nomes meio pesados, que dá pra ver que teve muita briga e coisa assim, sabe? Então dá pra ver que não foi muito de acordo. A gente vai ver isso através dos nomes que ele vai dar para as crianças. Mas isso acho que daqui uns 2 ou 3 capítulos só. Bom, vamos continuar. O pai de multidões levantou-se de diante do morto dele e falou aos filhos do terror, dizendo: Morador temporário e estrangeiro eu sou com vocês. Me dê propriedade de enterro com vocês, para que eu enterre meu morto da minha frente. Então os filhos do terror responderam ao pai de multidões, dizendo para ele: Nos ouça, meu dono. Você é sucessor do Salvador em nosso meio. Então, assim, aqui, olha que interessante, eles tinham temor diante do pai de multidões. Então, eles reconheciam que, de fato, esse era um homem do Salvador. Então, aqui eles tiveram respeito e reverência diante dele. Nos ouça, meu dono. Você é sucessor do Salvador em nosso meio. No seleto dos nossos enterros, enterre o seu morto. O seleto seria entre os melhores, né? Então, os melhores dos nossos enterros, enterre o seu morto. Nenhum homem entre nós vai te impedir o enterro dele. Enterre o seu morto. Então o pai de multidões levantou-se e curvou-se ao povo, aos filhos do terror. Aqui, ó, dá para ver o nível da humildade do pai de multidões. E de fato, quando você começa a buscar o Salvador, salvação de coração, você acaba. Humildade vira uma coisa natural. Vira uma. Né, você perde aquela vontade de exaltação, sabe? Aquilo simplesmente se vai. Muito porque também você começa a ter experiências do dia a dia que você vê o quanto você não tem poder sobre as coisas, o quanto a mão dele, que é engraçado porque eu traduzo Cristo para a mão, o quanto a mão dele, ela é muito mais influente sobre qualquer outra coisa que você possa fazer. Então, quando eu comecei a me deparar com essas coisas, você começa a baixar a bola de uma forma natural, porque as coisas elas vão se ligando e você vai tendo essa visão de tipo, realmente, de fato, Salvador é muito grande e não tem nada que eu possa fazer para me opor a isso. Mas isso é, é tendo experiência com ele, sua humildade, a coisa vai. Você vai como se aterrando, sabe? É. Então aqui, ó. Eles falaram, né? Você é sucessor do Salvador, né? Que lembrando que Salvador é como eu traduzo a palavra Deus. Você é sucessor do Salvador, sucessor do Deus em nosso meio, né? Então, você vê a coisa toda. E mesmo assim, né? Ele levantou-se, ele curvou-se ao povo, aos filhos do terror. Então, eles exaltaram ele e ele curvou-se. Então, aqui, por exemplo, a partir do momento que você teve essas experiências de humildade, tendo passado eu mesmo por isso, porque hoje eu tenho muito mais disso do que eu tinha 7 anos atrás, isso já eu consigo detectar isso por conta das minhas próprias experiências também. Então isso eu posso te dizer, né? Porque isso veio de uma forma natural.
Para o pai de multidões, o Abraão, não, baixa a cabeça aqui. E ele falou com eles, dizendo: Se houver em seu sopro vivo, para que eu enterre o meu morto da minha frente, me ouçam e encontrem para mim o do boi, filho do branqueza. Lembrando que sopro vivo é vida, né? Mas eu deixo sopro vivo para a gente não perder esse elemento. E aqui também, né? Dá pra sentir a cordialidade e uma cordialidade sincera. Porque não é para você. Não é exatamente. Assim, muitas religiões pregam de fora para dentro. Nisso eu falo para vocês que é o completo oposto. Não é você agir com humildade para que você tenha o Salvador salvação. É você buscar o Salvador salvação e ele, de forma intrínseca, vai te colocar a humildade de uma forma de dentro para fora, que vai ser natural. Então você não vai precisar se forçar, vai simplesmente ser parte da sua natureza, por conta do convívio do Salvador salvação. Então, isso é uma coisa que eu falo que é completamente divergente da maioria das religiões. Que não é você buscar a humildade, é você buscar o Salvador salvação, e aquela relação com ele vai te colocar a humildade de uma forma natural dentro do seu coração. Então aqui dá para ver essa, isso desenhado. E aqui eu achei engraçado quando eu cheguei no do boi, porque meu sobrenome, Dalbó, né, que tá aqui no cantinho, o significado é do boi. Então quando eu vi isso aqui, eu falei assim, oh, que legal, traduzindo o meu nome aí. Ah, para que ele me dê a caverna de dobro, que é dele, que está no fim do campo dele. Ele vai me dar pela prata completa, em seu meio, como propriedade de enterro. Então, assim, eles queriam dar para ele. Ele falou assim: não, eu vou pagar o preço que tem que ser pago. Né? Aí tem várias pessoas que falam, né? Ah, ele está fazendo isso para fazer uma média com o povo, porque pá, e isso, porque ele era. Mas tem um outro elemento aqui. Primeiro que prata, a prata, ela é um símbolo do sangue do Cristo também. Então, a prata completa, ela tem esse elemento, né? Completa, a coisa toda dá pra. Mas a partir do momento que eu falo isso, que você adota essa postura intrínseca através de buscar o Salvador, salvação, essas coisas elas viram natureza. Não, eu vou. Porque você não tá focado nessa vida, naquela coisa toda de ter mais e pá, pá, pá. Não, tipo, meu, quero fazer meu papel, quero fazer o que vai agradar o Salvador, salvação, porque isso aqui é passageiro. Então, isso vira muito de forma natural, sabe? Não, ele vai me dar pela plata completa. Ele vai me dar pela prata completa em seu meio como propriedade de enterro. O do boi ficava entre os filhos do terror. O do boi, o do terror, respondeu o pai de multidões. Aos ouvidos dos filhos do terror, para todos que entravam no portão da cidade dele, dizendo: Não, meu dono, me ouça. Te dou o campo e a caverna que está nele. Para você eu dou. Aos olhos do meu povo eu te dou. Enterre o seu morto. Ele estava dando para ele. Então o pai de multidões curvou-se diante do povo da terra. De novo, um gesto de humildade. Ele falou ao do boi, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se você quiser me ouvir, vou te dar prata pelo campo. Aqui é interessante, aqui nós temos o Novo Testamento, porque é pela prata, pelo sangue do Cristo, que você compra o seu campo, né? Então, ele é o pai de multidões, ele dá a prata pelo campo. Então, isso aqui a gente também tem essa ligação legal aí. É meio que uma parábola, assim. Pegue de mim, e então vão enterrar o meu morto lá.
O do boi respondeu ao pai de multidões, dizendo para ele: Meu dono, me ouça. A terra é 400 em peso de prata. Aqui outra coisa. É, aqui de fato é prata, mas eu vou ver como que tá nos idiomas, nas traduções tradicionais aqui. Eu acho que dá um comentário legal aqui também. Não, prata tá nos dois, tá. Aqui vai estar ciclos. Só que a tradução da palavra em uma, na outra tá peças. Peças até tranquilo. Mas a tradução da palavra ciclos é peso, que hoje é o dinheiro de Israel, que é shekels. E, e a tradução da palavra é peso. E é interessante porque temos muitos países que chamam o dinheiro deles de peso, né? Eu acho que no México é pesos. Eu lembro quando conversava com eles. Eu acho, não tenho certeza. Entre eu e você, o que é isso? Enterre o seu morto. Então o pai de multidões ouviu o do boi. O pai de multidões pesou a prata ao do boi, que ele falou aos ouvidos dos filhos do terror. 400 em peso de prata e além do que é para o negociante. E então olha que interessante, ele não se aproveitou da posição dele, ele fez a parte dele que ele tinha que fazer e que tinha que pagar. Isso é um elemento interessante, é uma forma de você identificar pessoas que têm o coração virado para o Salvador e salvação. Eles não tentam tirar vantagem por conta da moral e do favorecimento que eles têm diante daquela posição, né? Então isso aqui também, isso aqui para o pai de multidões, eu garanto para vocês que foi de forma natural, nada disso aqui foi forçado. Não depois de tamanha intimidade que ele teve com o Salvador Salvação lá, que falou com ele, a questão da cruz do filho dele, meu. Ao meu ver, isso aqui foi tudo de coração. Então eles levantaram o campo do boi, que era em dobro, que era na frente de força. O campo, a caverna que estava lá e todas as árvores que estavam no campo, que estavam em todo o limite nas redondezas. Para o pai de multidões como propriedade, aos olhos dos filhos do terror e de todos que entravam pelo portão da cidade dele. É interessante que ele pagou, o pai de multidões pagou a prata para ter todas as árvores, né, e tudo como propriedade. Então ele pagou com a prata para ter propriedade, que é justamente, né, quando você vai no Novo Testamento, Cristo paga com o sangue dele para ter o. E aqui ele é pai de multidões, e no Novo Testamento o Cristo é o pai de multidões. Depois disso, o pai de multidões levou a líder, mulher dele, na caverna do campo de dobro, na frente de força. Essa é a junção, na terra do camelô. Então eles levantaram o campo e a caverna que está nele para o pai de multidões, como propriedade de enterro pelos filhos do Salvador. Olha que interessante, aqui também. Aqui, ó. Ah, eu ia falar disso aqui, acabei pulando. Foi os 400 de peso de prata e além que é para o negociante. Então teve até a comissão. Ele deu o dinheiro e a comissão ainda. Eu acho isso muito. É um gesto muito nobre isso. E o pai de multidões estava velho em dias. Salvação bendisse de tudo ao pai de multidões. Aqui eu vou falar do bendisse e no próximo episódio eu vou falar de novo. O bendisse é muito nos, nas traduções tradicionais, vocês vão ter abençoou. Vou confirmar aqui para eu não passar a informação errada. É, tá. Eu troquei essa palavra de abençoar para bendizer, porque o que dá-se a entender é que a forma que a bênção é feita, ela é de uma forma autêntica. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem como você dar dinheiro ou alguma coisa para alguém
em troca da bênção, porque é algo intrínseco que parte de uma forma sincera e pura do seu coração. Isso que é o abençoar, né? Então, assim, é, então eu troquei que é para mudar esse significado, mas a palavra abençoar e a palavra bendizer, elas têm a mesma raiz, né? Abençoar. Quando você soa bem, você faz um isso soa bem, né? Pra abençoar. E o bendizer também, né? Bendiz, né? Então o significado é próximo. Eu tirei do abençoar e fiz dessa forma para a gente sempre lembrar disso, que o que dá-se a entender é que não é simplesmente falar bem de ou fazer um gesto, é uma linguagem boa do coração. E o mesmo que quando nós chegarmos e tiver, vai ter o contexto de maldizer, que vai estar que nos idiomas, nas traduções tradicionais vai estar amaldiçoar, que é a mesma coisa. É quando você, sinceramente, o seu coração diz mal da pessoa porque ela fez algo ruim, e não simplesmente da boca para fora. Então, eu percebi esse elemento com o usar disso, né? Então, por exemplo, se o salvação bendiz de você, você de fato vai ser bendito, né? Abençoado, porque é o coração do próprio salvação que está alegre diante de você. Se o seu próximo tem um coração sincero virado para você, você faz alguma coisa e ele se sente bem e tudo, aquele bem sentir sincero dele te abençoa, porque ele teve aquela pureza diante de você, diante de algo que você fez, e não necessariamente é comprado, né? Muitas vezes você dá algo para alguém e a pessoa é ingrata, aí aquilo não te abençoa, né? Por isso que eu imagino que é um dos motivos que para você dar algo, você tem que dar de coração, porque se você dá de coração, talvez aconteça essa troca do abençoar. Então, nessa troca de você dar de coração e não apenas você dar, você faz a pessoa troca com o bem dizer do coração dela. Então, você é abençoado de verdade, porque você é abençoado de forma autêntica e não da boca para fora, como assim, dá tudo para as pessoas e você vai ser, né, abençoado. Ao meu ver, não, porque não houve essa troca de carinho, do qual você faz um gesto bom e de coração e a pessoa devolve esse gesto bom e de coração para você. Então eu achei muito importante fazer essa, colocar essa diferença nessa palavra e sempre, e pelo menos quase sempre que passar por ela, explicar esse conceito, que a bênção, o bem dizer, ele é sincero, que eu não vejo como ele seria comprado diante dos contextos que e das formas que as coisas são comentadas aqui, né? E da palavra como um todo, como isso funciona.